A filha roubou todo o dinheiro de seus pais e eles ficaram na miséria. No entanto, a filha não esperava o que o pai era capaz de fazer e anos depois ela paga na mesma moeda. O desespero tomou conta de Ernesto ao perceber que o cofre de seu restaurante estava vazio e seu coração parou ao ver o rosto aflito de sua esposa, Antônia. Após desmaiar, ele se recompôs lentamente em uma cadeira de madeira, enquanto Antônia lhe perguntava preocupada: "Velho, você está bem? Como se sente?" Ernesto tentou falar, mas as palavras se perdiam em soluços. Ele não conseguia entender como algo assim estava acontecendo. O restaurante, antes um pequeno lugar acolhedor que servia como o coração do bairro, tinha sido a fonte de alegrias e também de lutas incessantes para manter as contas em dia. Ernesto havia dedicado toda a sua vida de trabalho àquele estabelecimento. Agora, tudo parecia desmoronar. Na noite do roubo, ao verem as fechaduras forçadas, os vizinhos concluíram em pouco tempo que o casal tinha sido vítima de um crime. Logo, correram para avisar Ernesto e Antônia, que já estavam em casa descansando após um longo dia de trabalho. Aparentemente, o roubo havia acabado de acontecer. A notícia se espalhou como fogo em palha seca pela pequena cidade, onde todos se conheciam e se apoiavam. A surpresa era visível nos rostos preocupados dos moradores. O dinheiro guardado no cofre, economizado com tanto esforço ao longo dos anos, era essencial para manter o restaurante funcionando. Além disso, ao chegarem na cozinha do restaurante, Ernesto e Antônia tiveram outra surpresa, que mais uma vez fez o chão sumir sob os seus pés. Todos os equipamentos da cozinha haviam sido roubados: fogões, geladeiras e até mesmo os liquidificadores. Antônia, sempre o pilar de força de Ernesto, segurava suas mãos trêmulas enquanto os vizinhos ofereciam palavras de conforto e ajuda. Ela era a única que parecia manter a compostura diante da tragédia que se abateu sobre eles. Os dois haviam construído aquele restaurante com suor e lágrimas e dedicado toda a sua vida para que a operação alcançasse o sucesso. O delegado da cidade, um homem idoso com um olhar severo e um coração bondoso, chegou ao restaurante para investigar o roubo. Ele conversou com Ernesto e Antônia, fazendo anotações sem parar enquanto eles relatavam cada detalhe do que sabiam. Em nome da força policial, o delegado prometeu fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para encontrar os culpados, mesmo sabendo que as pistas eram insuficientes e que dificilmente o caso teria conclusão. Por se tratar de uma cidade pequena, a polícia não tinha muito dinheiro disponível para realizar uma investigação adequada. Nunca antes um roubo como aquele havia sido direcionado a pessoas tão trabalhadoras e respeitadas na cidade. Tomando uma xícara de chá para acalmar os nervos, Ernesto ainda recebia os cuidados da esposa após o desmaio. Ele ainda não entendia muito bem como lidar com aquilo. Embora os vizinhos oferecessem ajuda, Ernesto e Antônia, sempre avessos a causar incômodos, recusavam. Os dois estavam acostumados a lidar com os problemas sozinhos, mesmo sem a ajuda da única filha, Olívia. Pensativo, Ernesto estava sentado à mesa da cozinha vazia do restaurante, enquanto Antônia mexia em seus cadernos de receitas, cheio de folhas amareladas que testemunhavam anos de dedicação culinária. Ele nunca esperou que a vida colocasse um espetáculo tão inesperado e de uma maneira tão cruel em seu caminho, mas sua determinação em superar as adversidades permanecia inabalável. "Ernesto", Antônia disse com a voz firme, mas carregada de preocupação, "precisamos encontrar uma solução para isso. Não podemos deixar que isso nos derrube. O restaurante precisa abrir as portas novamente." Ernesto concordou, olhando para ela com admiração. "Você sempre foi a mais forte entre nós dois, Antônia. Vamos dar um jeito. Eu imagino o que Olívia faria se estivesse aqui." A menção da filha fez com que seus corações se apertassem ainda mais. Olívia, agora uma jovem adulta que havia se mudado para a cidade grande em busca de seus próprios sonhos, não sabia da situação dos pais. Eles hesitaram e preferiram não contar nada sobre o roubo para ela, já que ela estava preocupada com sua nova vida e eles não queriam incomodá-la. Casados há mais de 60 anos, o casal sonhava em ter vários filhos, mas enfrentaram dificuldades durante as primeiras tentativas. Antônia, com problemas hormonais, conseguiu engravidar apenas após os 35 anos, trazendo ao mundo Olívia, a luz do lar. A menina cresceu cercada de amor
e aprendeu desde cedo o valor do trabalho duro através do exemplo dos pais, mas tempos depois acabou se afastando deles. Em seus anos de juventude, Ernesto sempre sonhou em ser pai, mas antes trabalhou incansavelmente para abrir seu próprio restaurante. Vindo de uma família humilde, ele sabia desde cedo o valor do trabalho duro e de continuar acreditando em seus sonhos. Com determinação e as habilidades culinárias adquiridas ao longo dos anos, Ernesto transformou seu sonho em realidade. O restaurante era mais do que um negócio para ele. Era uma extensão de seu lar, onde ele podia compartilhar sua paixão pela culinária com os outros. No restaurante, Ernesto conheceu Antônia, que costumava almoçar lá toda semana. Não demorou muito para os dois começarem a namorar, mas demorou um pouco para Antônia engravidar. Somente 10 anos após o casamento, quando Ernesto e Antônia já estavam na casa dos 35 anos, Olívia nasceu. No dia do parto, Ernesto chorou, segurando a mão de Antônia, quando ouviu o primeiro choro de sua filha. Mesmo anos depois, ele continuava dizendo que este foi o momento mais feliz da sua vida. Dedicada ao lar e à criação de Olívia, Antônia também desempenhava um papel vital no restaurante. Suas habilidades na cozinha eram tão apreciadas quanto as de Ernesto, e ela encontrava grande satisfação em contribuir não apenas para a renda da família, mas também para o sucesso do restaurante. A casa sempre cheirava a aromas deliciosos que ela preparava tanto para Ernesto e Olívia, quanto para os clientes. Apesar de viverem em uma cidade pequena, o restaurante sempre foi um sucesso e era difícil entrar no local sem encontrar o estabelecimento lotado de clientes. Em pouco tempo, o restaurante logo se tornou conhecido pela qualidade da comida e pelo atendimento caloroso e familiar. Por sua vez, Ernesto e Antônia ensinaram desde cedo os valores de honestidade e respeito a Olívia. Mesmo quando a situação financeira estava difícil, eles mostraram à filha que, com dedicação, era possível superar qualquer obstáculo. Crescendo em um ambiente onde o restaurante era o centro da vida familiar, Olívia aprendeu a amar tanto a arte da culinária quanto o trabalho duro que seus pais dedicavam ao negócio. Desde criança, ela passava noites inteiras com a mãe na cozinha, ajudando nos processos mais básicos e aprendendo os segredos das receitas familiares que atraíam clientes de toda a cidade. Na infância e adolescência, Olívia foi uma filha dedicada e obediente. Ela estudava com dedicação e continuou ajudando no restaurante sempre que podia, além de cuidar das tarefas simples que lhe eram designadas. Para Ernesto e Antônia, a presença de Olívia era um raio de luz constante em suas vidas. À medida que Olívia crescia, Ernesto e Antônia esperavam que ela encontrasse seu próprio caminho na vida. Eles a encorajaram a seguir seus sonhos, mesmo que isso significasse deixar a cidadezinha tranquila em busca de oportunidades maiores na cidade grande. Mesmo com os desafios financeiros que, às vezes, surgiam ao longo dos anos, Ernesto e Antônia nunca se deixaram abalar. Ernesto trabalhava sem descanso, garantindo que sua família tivesse o suficiente para viver o máximo conforto possível. Ernesto e Antônia não precisavam de muitas coisas materiais para serem felizes. A união e o amor um pelo outro eram o alicerce de sua felicidade. Com o passar dos anos, no entanto, surgiram preocupações com a saúde de Antônia. A artrite começou a afetar suas mãos, tornando tarefas simples, como mexer nas panelas ou cortar ingredientes, um processo cada vez mais doloroso e difícil. Pouco depois, a pressão alta se tornou uma nova batalha para ela. Ernesto, sempre um marido dedicado, assumiu um papel ainda mais protetor e zeloso. Ele aprendeu a cozinhar as especialidades de Antônia, assumindo integralmente as responsabilidades da cozinha quando ela estava limitada por motivos de saúde. A vida deles, que antes era uma dança harmoniosa entre os fogões e as mesas do restaurante, era, de vez em quando, marcada por preocupações com a saúde, que exigiam adaptações constantes. Foi por causa dessas preocupações que eles decidiram guardar suas economias em um cofre no restaurante. Era uma precaução contra emergências, especialmente com os altos custos médicos que poderiam surgir. Ernesto sempre mantinha a chave consigo, guardada em um lugar seguro que apenas ele conhecia. Por isso, o responsável pelo roubo conhecia muito bem a família. A ideia de que alguém próximo e de confiança tivesse se aproveitado dessas informações para roubar o restaurante partiu seu coração.
Para o casal, o roubo do cofre e dos equipamentos da cozinha foi um golpe devastador. Não apenas pela perda financeira, que colocava em risco a sobrevivência do restaurante que tanto amavam, mas também pela violação da confiança que tinham nas pessoas. Alguém que sabia exatamente onde o dinheiro estava guardado e tinha acesso à chave, ignorou todo o trabalho duro que Ernesto e Antônia desempenhavam todos os dias. Ernesto se perguntava repetidamente quem poderia ter feito isso e como alguém que conhecia tão bem poderia ter se voltado contra eles dessa maneira. Naquele momento, Ernesto e Antônia lutavam para se manter de pé, enquanto o restaurante continuava fechado. Os dois sabiam que recomeçar era o caminho, mas sem o dinheiro necessário para equipar o restaurante e pagar os funcionários, isso era impossível. A solidariedade dos vizinhos era reconfortante, mas não eliminava a angústia que pesava sobre eles. Dias depois do roubo, enquanto se recuperava de mais um dos episódios de pressão alta, Antônia sentou-se ao lado de Ernesto, mais uma vez na cozinha, ainda vazia, do restaurante. Ela segurou as mãos do marido, sentindo a tensão e o peso do que haviam enfrentado nas últimas semanas. Ernesto, precisamos descobrir quem fez isso, disse Antônia com determinação em sua voz frágil, mas firme. Não podemos simplesmente deixar para lá, não só pelo restaurante, mas pela nossa paz de espírito. Ernesto olhou nos olhos de sua esposa, vendo a força que sempre admirou nela, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele apertou sua mão suavemente e assentiu, sabendo que juntos encontrariam uma maneira de superar mais esse desafio. Sim, meu amor, vamos dar um jeito. Pensei em pedir um empréstimo no banco para pelo menos montarmos a cozinha do restaurante mais uma vez. Com o tempo, vamos recuperar o dinheiro e pagar o empréstimo. O importante é não ficarmos parados. Não vamos deixar nosso sonho morrer, Ernesto, disse Antônia, emocionada, mas com uma objetividade clara em seus olhos. Ernesto ouviu aquelas palavras com atenção, mas balançava a perna como um sinal de seu nervosismo evidente. Não sei, Antônia. É melhor pensar um pouco mais. Os juros estão altos e a longo prazo vamos perder bastante dinheiro com isso. Me diga, Ernesto, que dinheiro? Se o restaurante não abrir as portas o quanto antes, não teremos o que comer no próximo mês. A mulher respondeu ríspida, tentando mostrar uma realidade dura, mas necessária para o marido. Está certo, querida. Daqui a alguns dias conversamos melhor. Ernesto encerrou a conversa. A pequena cidade ainda estava empolvorosa com o crime que havia abalado sua tranquilidade habitual. Naquela noite, Ernesto percebeu que não conseguiria resolver nada sozinho. Ele teria que contar com a ajuda de todos ao seu redor para desvendar esse mistério em busca da justiça, mas não se acostumava com a ideia de pedir um empréstimo ao banco, pois tinha medo de se endividar ainda mais. Na manhã seguinte, em meio ao caos emocional, Antônia decidiu que precisava agir, mesmo sem o aval de Ernesto. Ela procurou o banco local para tentar um empréstimo que permitisse ao menos abrir as portas do restaurante novamente e começar a recuperação de tudo que haviam perdido. Sozinha, ela sentou com o gerente do banco, um homem jovem e ambicioso que via no restaurante uma oportunidade de negócio promissora para a cidade. A situação é difícil, sem dúvida, disse o gerente, com um tom de voz calmo e encorajador. Mas acredito no potencial do seu negócio. Vamos ver o que podemos fazer. A esperança de Antônia se ergueu ligeiramente enquanto ela e o gerente discutiam os termos do empréstimo. Era um passo arriscado, mas parecia ser a única opção viável para naquele momento. Ao voltar para casa, Antônia chegou com a notícia. O empréstimo estava aprovado. Eles finalmente tinham o dinheiro necessário para retomar as atividades do restaurante, mesmo que de forma limitada. Ernesto, apesar da atitude da esposa em conseguir o empréstimo sem que ele concordasse completamente, apoiou sua decisão. Poucos dias depois, Ernesto e Antônia começaram a trabalhar incansavelmente. Com o empréstimo do banco, o restaurante foi aberto novamente. Os vizinhos, que se tornaram clientes fiéis ao longo dos anos, voltaram a apoiá-los, garantindo que o pequeno salão do restaurante ficasse cheio todas as noites. Mesmo com os esforços para seguir em frente, a sombra do roubo ainda pairava sobre eles. A confiança que haviam depositado na segurança de sua pequena cidade foi abalada. Ernesto passava as noites acordado, preocupado com a possibilidade de que algo semelhante acontecesse novamente. Por sua vez, Antônia notava a mudança nele.
Ela percebia que a energia do marido havia sido sugada e que seu sorriso era menos frequente. Antônia se perguntava como poderia ajudá-lo a encontrar a paz interior, que foi perdida no dia do roubo. Em meio a um turbilhão de emoções, Antônia sentiu o peso imediato das preocupações financeiras. Como pagariam o empréstimo agora? Os juros, sem dúvida, seriam impiedosos se as parcelas não fossem honradas. Justamente por conta das preocupações, Antônia sofreu um golpe duro e a sua saúde se debilitou de uma hora para outra. Frágil há algum tempo, ela começou a fraquejar ainda mais e não teve opção a não ser a internação em uma unidade de tratamento intensivo. Ernesto, agora dividido entre o restaurante e o leito de hospital de sua amada, tomou uma decisão difícil: renunciar a algumas de suas responsabilidades no negócio para cuidar pessoalmente de Antônia. Para ele, o mais difícil era aceitar que as economias que tanto haviam lutado juntar, com o objetivo de ajudá-los a passar por aquele momento difícil, não estavam disponíveis devido ao roubo do cofre. Enquanto Ernesto se desdobrava entre hospital e restaurante, os antigos funcionários, movidos pela gratidão e lealdade, mantinham o estabelecimento funcionando com a mesma dedicação de sempre. No entanto, havia um vazio palpável sem a presença de Antônia e Ernesto no dia a dia do restaurante. Pensando nisso, Ernesto ligou para Olívia, pedindo que ela assumisse o restaurante temporariamente. "Filha, quanto tempo? Estou morrendo de saudades. Sua mãe está no hospital, louca para que você nos faça uma visita." Ernesto começou a ligação. "Oi, pai, entendi. Assim que der, eu passo no hospital. Deve demorar um pouco, então me avisa se a mamãe estiver alta, porque aí eu nem perco meu tempo", respondeu Olívia. Ernesto ficou chateado com as palavras da filha. "Calma, Olívia. Seria ótimo que você viesse à cidade. Aconteceu um problema no restaurante e... Bem, eu gostaria que você ajudasse por aqui enquanto eu cuido da sua mãe no hospital." "Você está louco? Por que eu ajudaria no restaurante? Você sabe que eu não quero perder um segundo na minha vida naquele lugar. Sinceramente, é agora que eu não vou mesmo. Se a mamãe piorar, me avisa", disse a filha, em tom de grosseria. "Certo, Olívia. Eu aviso", disse Ernesto, que ouviu Olívia desligar a ligação sem sequer respondê-lo. Sua filha, que deveria ter sido uma fonte de apoio, estava notavelmente ausente. Ernesto começou a questionar se, talvez, tivesse superprotegido demais Olívia, criando aquela imagem de irresponsabilidade que agora se confirmava. Enquanto isso, Olívia, protegida pela bolha de privilégio em que foi criada, conseguiu um estágio em uma empresa de marketing como uma cortesia de um amigo influente dos pais. No entanto, suas obrigações não eram a principal prioridade. Olívia frequentemente faltava ao trabalho, deixando uma marca de desleixo e desinteresse. Pior ainda, ao redor do escritório, começaram a surgir histórias sobre suas companhias duvidosas e os lugares onde era vista. Não era difícil que comentassem que Olívia estava envolvida em coisas erradas, frequentando ambientes perigosos de venda de drogas e uso de entorpecentes. Enquanto Antônia lutava por sua saúde e Ernesto batalhava para manter o restaurante à tona, Olívia seguia um caminho perigoso, desperdiçando as oportunidades que lhe foram concedidas. O contraste entre as duas realidades não poderia ser mais claro. De um lado, o sacrifício e a dedicação inabaláveis dos pais. Do outro, a irresponsabilidade e a falta de direção da filha, que a levavam para um abismo do qual talvez nem sua família pudesse resgatá-la a tempo. 2 semanas depois do roubo, Ernesto recebeu uma ligação. Era Fábio, o dono do depósito onde ele havia comprado os equipamentos e utensílios do restaurante. "Ernesto, tenho algo a te falar. Um rapaz veio aqui vender praticamente tudo o que é necessário para montar um restaurante equipado. Eu achei estranho, pois alguns equipamentos estavam amassados. Além disso, são mais antigos, como os que você tinha no seu restaurante", disse Fábio. "O que você está falando, Fábio? Você sabe quem é a pessoa?" Ernesto disse. "É pior. Eu comprei os equipamentos para que você tivesse provas do roubo, mas o problema é outro", Fábio começou antes de fazer uma pausa. "O rapaz que trouxe os equipamentos estava acompanhado por uma garota, e ela parecia muito com sua filha, Olívia. Mas ela mora em outra cidade, certo?" Fábio perguntou. "Sim. É impossível que seja ela. Esses dias eu pedi que ela viesse para cá e me ajudasse no restaurante, mas ela recusou. Aposto que o que ela mais quer daqui é distância.
Ernesto respondeu com um tom de tristeza na voz. Olha, Ernesto, eu não consegui reconhecer com certeza, mas você pode olhar nas câmeras de segurança da loja. Os dois definitivamente estavam juntos, Fábio sugeriu. Certo, Fábio. Estou chegando aí em 15 minutos. Ernesto concordou, antes de entrar no carro e partir. Chegando lá, Ernesto mal podia acreditar no que via quando entrou na loja de Fábio. Entre caixas empilhadas e paletes, ele viu claramente os equipamentos de cozinha que ele e Antônia haviam trabalhado tão duro para adquirir. Ele examinou cada detalhe dos equipamentos, reconhecendo cada peça pelo valor sentimental e pelo esforço que representava. Os fogões industriais, o refrigerador espaçoso e até mesmo o liquidificador robusto estavam ali, arrumados de maneira desleixada, como se fossem simples objetos de um depósito qualquer. Fábio, então, o levou até a sala de controle. Analisando as imagens da câmera de segurança, Ernesto não teve dúvidas, mas não pôde acreditar no que estava vendo. Era Olívia. Foi então que a incredulidade foi substituída por uma mistura de raiva e tristeza, ao perceber que sua própria filha estava envolvida nessa situação desastrosa. Sua filha, que ele tanto sonhou em ter e criou com tanto carinho, acompanhava o homem que vendeu os equipamentos roubados de seu restaurante. Ernesto, então, fez uma cópia das imagens, garantindo provas irrefutáveis do que descobriu. Uma onda de desapontamento o invadiu enquanto ele processava o que aquilo significava. Olívia não apenas estava metida em problemas sérios, mas também havia traído a confiança da família de uma forma dolorosa. Ernesto sabia que precisava confrontar a filha, mas antes tinha que lidar com aquela situação. Ele pediu que Fábio deixasse que ele levasse os equipamentos roubados para casa, para serem usados como prova do crime, junto às imagens. Semana que vem eu trago tudo de volta, Fábio. Só preciso resolver essa situação. Fábio, surpreso, respondeu. Pode ficar tranquilo, Ernesto. Eu comprei esses equipamentos justamente para te devolver, até porque paguei um preço muito baixo por eles. O rapaz que veio negociar parecia nervoso, como se precisasse do dinheiro imediatamente, e aceitou apenas $100 por tudo. Eu agradeço, Fábio. Você não sabe o quanto me ajudou, disse Ernesto antes de se despedir. Depois, com um nó na garganta, Ernesto entrou no carro, pensou em ligar para a polícia e explicar a situação, fornecendo todas as evidências necessárias, mas decidiu esperar os ânimos se acalmarem. Ele ainda precisava visitar Antônia no hospital e revelar suas descobertas. Chegando no hospital, a tensão no ar era palpável. Antônia, ainda frágil e se recuperando lentamente, sentia o peso do drama familiar se intensificar. Ao ouvir as palavras do marido, ela mal conseguia acreditar que Olívia, sua filha amada, estava envolvida em algo tão grave. As lágrimas rolaram silenciosamente pelo seu rosto enquanto ela tentava processar o que isso significava para o futuro de sua família. Com o passar do tempo, Ernesto e Antônia enfrentaram dias sombrios desde que descobriram a verdade sobre Olívia. A tristeza se instalou na vida deles, antes fora repleta de esperanças e sonhos compartilhados. Por outro lado, uma boa notícia chegou. Em uma semana, Antônia recebeu alta do hospital e estava pronta para voltar para casa. Entre as lágrimas e conversas íntimas, Ernesto começou a elaborar um plano para ajudar Olívia a reparar o estrago que causou e o apresentou à esposa assim que eles chegaram em casa. Depois de muito discutirem, Ernesto e Antônia decidiram não envolver a polícia, embora Ernesto quase tenha feito isso para não agravar ainda mais a situação da filha. No entanto, isso não significava que deixariam as coisas simplesmente passarem. Ernesto, com sua determinação firme e coração partido, encontrou uma abordagem que combinava justiça com a oportunidade de aprendizado. Foi então que ele pegou o telefone e ligou mais uma vez para Olívia, colocando seu plano em prática. A isca para atrair Olívia era uma mentira bem contada. Olha, filha, eu não queria te dar essa notícia, mas a situação da sua mãe piorou muito. Ela foi liberada do hospital e vai passar os últimos dias de vida em casa. Nós precisamos que você volte para cá imediatamente, Ernesto disse, tentando convencer Olívia. Não sei, pai. Estou muito sobrecarregada com o trabalho. Tenho meus próprios problemas para resolver. Se der, tento ir no final de semana, Olívia respondeu, mais uma vez em tom de grosseria. Está bem, Olívia. Eu não ia te falar ainda,
Mas a situação é que vendemos o restaurante. Como sua mãe está em seus dias finais, decidimos te entregar metade do dinheiro. A outra metade vai pagar uma casa de repouso para mim, enquanto também espero a morte me levar. Ernesto continuou a mentira. Dinheiro? De quanto você está falando? Olivia perguntou curiosa. É bastante, filha. Não é seguro falar de valores dessa cifra por telefone. Ernesto respondeu. Certo, pai. Amanhã estou por aí. Pensei melhor e percebi que preciso me despedir da mamãe antes que seja tarde demais. Olivia respondeu. Que bênção, filha. Vou te esperar com um jantar delicioso, disse Ernesto, antes de Olivia desligar o telefone sem respondê-lo novamente. No dia seguinte, Ernesto preparou um jantar especial, como um gesto que, em circunstâncias normais, seria motivo de celebração familiar. Olivia, esperançosa e inocente quanto às intenções de seu pai, chegou animada, sem perceber a armadilha que a esperava. Ao entrar na sala de estar, o choque a atingiu em cheio. Os equipamentos roubados do restaurante estavam ali, posicionados de maneira estratégica para não serem ignorados. Olivia ficou petrificada diante da evidência de seu crime, completamente incapaz de articular uma palavra diante da decepção nos olhos de seus pais. Você tem alguma coisa a dizer, Olivia? Perguntou Ernesto. Ela permaneceu em silêncio, ainda sem conseguir articular suas palavras. Ernesto, com voz calma e firme, propôs uma forma de redenção. Olivia, meu objetivo aqui não é te punir, mas pelo amor de Deus, de onde você tirou a ideia de roubar seus próprios pais e tentar vender o que roubou na única loja de equipamentos de cozinha de uma cidade pequena? Não tinha uma ideia melhor? Eu não sei o que dizer, respondeu Olivia. O dinheiro que estava no cofre era uma segurança para lidar com os problemas de saúde da sua mãe. Recentemente ela foi internada e adivinha? Não tínhamos dinheiro para bancar os gastos e agora estamos endividados. Na verdade, ainda mais endividados, já que também pedimos um empréstimo no banco para recuperar os equipamentos roubados. Ernesto continuou. Pai, eu estava perdida. Eu não sabia. Olivia tentou falar, antes de ser interrompida. Calma, Olivia. Minha intenção aqui é te oferecer a oportunidade de consertar as coisas. Eu e sua mãe decidimos não acionar a polícia, mas, para isso, você vai trabalhar no restaurante. Não só para o prejuízo dos equipamentos através de seu esforço, mas também para aprender a tocar o negócio que nós construímos com tanto sacrifício. Eu quero que você entenda o valor do trabalho duro e da responsabilidade. Por isso, você terá que se dedicar a todos os aspectos do restaurante, desde o gerenciamento das operações até as técnicas na cozinha. Ernesto anunciou. Neste momento, Olivia desabou em lágrimas de arrependimento e vergonha. Ela confessou tudo aos pais, admitindo sua fraqueza e falta de direção. Eu me perdi, pai. Acabei me envolvendo com pessoas erradas e estava devendo dinheiro por uma dívida de drogas. Depois de um tempo, comecei a ser ameaçada de morte. Eu sabia onde você e a mamãe guardavam dinheiro, então resolvi pegar. Meu namorado veio comigo e disse que poderíamos fazer um bom dinheiro também com os equipamentos da cozinha. Ela disse antes de fazer uma pausa. Recuperando o fôlego, Olivia continuou. Eu tentei convencê-lo a não levar mais nada, porque sabia o quanto o restaurante significava para vocês, mas foi tudo em vão. Ele ligou para um amigo, motorista de caminhão, os dois carregaram os equipamentos e nós voltamos para a cidade. Olivia, nós sempre estivemos aqui por você. Era só pedir ajuda. E que tipo de namorado é esse que te incentiva a roubar seus próprios pais? Antônia disse, cortando seu silêncio pela primeira vez naquela conversa. Eu sei, mãe. Eu apenas me perdi, Olivia respondeu. Olivia. Espero que esse rapaz nunca mais te procure. Concordamos em não entregar você à polícia. Mas se ele aparecer aqui, a história é outra. Ernesto acrescentou. Tá bom, pai, Olivia disse. E eu ainda estou esperando sua resposta, disse Ernesto pressionando a filha. Olivia ficou em silêncio por alguns segundos. Ela se sentia impotente por ter traído a confiança que lhe foi tão generosamente depositada por seus pais. Instantaneamente, o peso por não ter alcançado nada significativo em sua vida, até aquele momento começou a pesar sobre os seus ombros. Eu aceito suas condições, pai. Vou fazer o melhor possível para me redimir, ela disse. Assim, Olivia prometeu humildemente aceitar o desafio imposto por Ernesto, consciente de que não seria fácil reconstruir a confiança que havia sido quebrada. No entanto,
Sua determinação em reparar seus erros e apoiar os pais demonstrava uma chama de esperança para o futuro incerto que se estendia diante de Ernesto e Antônia. Naquela noite, enquanto o jantar permanecia intocado sobre a mesa, a família enfrentava suas verdades mais difíceis e, ao mesmo tempo, começava a tecer os fios de perdão e reconciliação que esperavam ser fortes o suficiente para enfrentar o futuro que o destino reservava. A família, finalmente unida após enfrentar sua crise mais profunda, encontrou um novo fôlego. Com tudo esclarecido, Olivia abraçou a determinação de se redimir e se tornar alguém em quem seus pais pudessem confiar novamente. Seu novo objetivo era dedicar-se ao restaurante com a mesma intensidade que Ernesto e Antônia haviam desempenhado ao longo dos anos. Ernesto e Antônia, por sua vez, sentiram um misto de alívio e orgulho ao verem sua filha assumir a responsabilidade pelos próprios erros. Embora o caminho pela frente ainda fosse longo, eles estavam satisfeitos por esclarecerem a história e, principalmente, por tirar a filha da vida que ela estava levando. O casal encerrou aquele capítulo difícil com um abraço caloroso em Olivia, simbolizando o perdão, o amor incondicional e a esperança renovada no futuro. Em meio às adversidades, a família encontrou uma nova maneira de se apoiarem mutuamente, fortalecendo os laços de sangue que haviam sido testados até o limite. A vida de Ernesto e Antônia, após tantos eventos difíceis, gradualmente encontrou um novo equilíbrio, embora agora estivesse marcada por aquele capítulo doloroso. Por isso, eles decidiram deixar o passado para trás, com o objetivo deste caso ter menos influência em suas vidas. Sob a orientação atenta de Ernesto, Olivia começou sua jornada de aprendizado no restaurante. Nos primeiros dias, ela enfrentou desafios significativos, lutando para se ajustar às exigências da cozinha e da gestão dos negócios. Ernesto, com sua experiência acumulada ao longo dos anos, não apenas transmitia conhecimento prático a Olivia, mas também compartilhava com ela os valores fundamentais que haviam guiado sua própria jornada como dono de restaurante. Ele via na filha um potencial a ser cultivado, não só como parte integral do negócio familiar, mas também como uma pessoa capaz de aprender com os erros e crescer com as experiências da vida. Enquanto isso, Antônia, embora ainda enfrentasse desafios com sua saúde debilitada, oferecia um apoio incondicional. Mesmo nos momentos em que não podia estar fisicamente presente no restaurante, seu espírito compassivo e encorajador preenchia o ambiente. Ela se tornou um pilar de força emocional, celebrando cada pequena conquista de Olivia e apoiando Ernesto em seu papel de mentor e guia. Com o tempo e a paciência incansável de seu pai, começou a dominar as tarefas e a adquirir confiança em suas habilidades. A família, unida novamente por laços de perdão e esperança, redescobriu a harmonia que por um tempo parecia perdida. Os dias se enchiam com o som de panelas fervendo, o aroma reconfortante de pratos sendo preparados e a energia renovada de um futuro que, apesar dos desafios passados, agora parecia promissor. Enquanto o restaurante gradualmente retomava seu ritmo e prosperidade, cada membro da família encontrava um novo caminho. Humildemente comprometida com sua jornada de redenção, Olivia se desenvolvia não apenas como uma aprendiz dedicada, mas também como alguém que aprendeu a valorizar cada oportunidade e a enfrentar as tarefas com responsabilidade. Olivia e Ernesto se tornaram uma equipe de sucesso no restaurante, trabalhando lado a lado para fortalecer tanto o negócio quanto os laços entre pai e filha. Com a orientação paciente de Ernesto e a dedicação incansável de Olivia, o restaurante começou a prosperar como nunca antes. A reputação dos pratos, conhecidos pela qualidade e sabor irresistível, rapidamente se espalhou pelas cidades da região, atraindo um fluxo constante de novos clientes. Com sua vasta experiência e conhecimento do ramo culinário, Ernesto guiava Olivia em cada aspecto do negócio. Desde o planejamento do cardápio até o gerenciamento dos recursos, ele transmitia não apenas técnicas, mas também os valores de integridade e paixão que eram fundamentais para o sucesso do restaurante. Olivia absorvia cada ensinamento com entusiasmo, demonstrando uma capacidade surpreendente de aprender e crescer em um ambiente desafiador. O restaurante, que após o roubo representou um fardo e até parecia uma fonte de preocupações, tornou-se o meio que a família encontrou para se unir novamente.
O esforço conjunto de Ernesto e Olivia não apenas trouxe alívio financeiro, como também quitou o saldo do empréstimo devido por Ernesto e Antônia ao banco. Ernesto observava com admiração o desenvolvimento de Olivia. Com o passar do tempo e sua dedicação incansável, ela não apenas dominava as tarefas cotidianas da cozinha, mas também assumia responsabilidades mais amplas na gestão do estabelecimento. Ernesto, com um misto de orgulho paternal e satisfação profissional, viu sua filha crescer em competência e confiança a cada novo desafio enfrentado. Ele introduziu Olivia completamente na administração do restaurante, orientando-a nos menores detalhes da logística, das finanças e do atendimento ao cliente. Para Ernesto, era gratificante ver como as habilidades que ele próprio havia cultivado ao longo dos anos agora estavam sendo transmitidas e aprimoradas por sua filha. Mais do que uma aprendiz dedicada, Olivia se tornava uma verdadeira parceira no negócio familiar. Por sua vez, Olivia estava imensamente grata pela oportunidade de se redimir e de contribuir de maneira significativa para o sucesso dos pais. Ela abraçou as responsabilidades com determinação, consciente do peso das expectativas sobre seus ombros, mas também impulsionada pela confiança que Ernesto depositava nela. Tudo isso a tranquilizava e a fazia ter certeza de que ela estava compensando seus erros. As habilidades adquiridas não apenas asseguravam um futuro promissor para Olivia, mas também traziam um novo vigor ao restaurante. Com sua visão estratégica e habilidades de gestão em constante aprimoramento, Olivia ajudava a impulsionar o crescimento do negócio, expandindo sua clientela e fortalecendo sua reputação na comunidade. Enquanto o restaurante florescia, Ernesto e Olivia continuavam a enfrentar desafios diários com determinação e otimismo. Cada dia trazia novas lições e oportunidades de crescimento, alimentando a esperança de um futuro ainda mais brilhante para sua família e para o negócio que haviam construído juntos com tanto amor e perseverança. Cada vez mais convencido do potencial de sua filha, Ernesto via Olivia não apenas como uma sucessora competente, mas também como uma líder em ascensão, sentindo que sua relação com a filha havia se transformado profundamente. O vínculo entre eles agora era enraizado em respeito, confiança e admiração pelas capacidades um dos outros. Antes vista como irresponsável e perdida, Olivia tornou-se um exemplo vivo de superação. Sua jornada de aprendizado e crescimento não apenas restaurou a fé da família no futuro, mas também inspirava aqueles ao seu redor, mostrando que, com muito esforço, é possível superar adversidades e alcançar grandes realizações. Muitos anos se passaram e o tempo foi generoso com Olivia, transformando-a de uma aprendiz dedicada em uma chefe renomada na cidade, além de uma empresária de sucesso. Seu talento não apenas elevou o restaurante a novos patamares de excelência culinária, mas também contribuiu significativamente para a melhoria da organização e dos serviços oferecidos. Com a visão estratégica de Olivia, o restaurante passou por uma reforma completa e novos equipamentos foram adquiridos, modernizando a operação. O ambiente, que antes era simples, tornou-se um espaço acolhedor e sofisticado, refletindo não apenas o crescimento do negócio, mas também o compromisso da família em oferecer uma experiência gastronômica memorável aos clientes. Agora mais velho e satisfeito com os frutos do trabalho duro de sua filha, Ernesto se afastou do restaurante e delegou toda a responsabilidade a Olivia. Ele confiava plenamente em sua capacidade de liderança e gestão, sabendo que o restaurante estava em mãos seguras e competentes. Seu papel transformou-se de um pai, tentando educar a filha para um de mentor de uma grande empresária. Um dos passatempos preferidos de Ernesto era compartilhar a sabedoria acumulada ao longo de décadas no ramo da gastronomia. Antônia, orgulhosa como nunca antes, testemunhava com admiração o sucesso e a realização de sua filha. O restaurante não era mais apenas um meio de sustento, mas um legado familiar vivo, realizado através do trabalho duro e da dedicação incansável de Olivia. Ver seus sonhos para Olivia não apenas realizados, mas superados com bravura, era uma bênção que ela abraçava com gratidão em seu coração. Enquanto o restaurante continuava a prosperar sob a liderança visionária de Olivia, a família celebrava não apenas o êxito material, mas principalmente os laços fortalecidos pelo amor, pela confiança e pelo espírito de superação que os unia. No entanto,
a vida pacífica e próspera da família foi abruptamente interrompida por uma tragédia devastadora. O sucesso do restaurante e a notoriedade alcançada por Olivia atraíram a atenção indesejada. Ladrões, aproveitando-se da sofisticação do estabelecimento, planejaram um roubo cinematográfico. Em um dia como qualquer outro, enquanto fechava o restaurante sozinha, Olivia foi surpreendida e sequestrada. Os criminosos exigiram um valor de resgate significativo, além de também conseguirem acessar sua conta bancária, roubando uma quantia considerável de dinheiro. Quando finalmente foi libertada, desorientada e traumatizada, Olivia retornou ao restaurante apenas para descobrir uma devastação completa. Todos os equipamentos da cozinha, fundamentais para a operação do restaurante, haviam sido roubados. O espaço que ela conhecia tão bem agora era um cenário de desolação, testemunhando o golpe brutal que haviam sofrido. Ao analisar as imagens de segurança, Olivia ficou surpresa. O roubo havia sido bem planejado e os ladrões haviam mobilizado 2 caminhões e 15 homens para cometer o crime que não durou mais de 5 minutos. Além disso, uma cena devastou seu coração. Antes de partir, um dos ladrões derramou gasolina no chão e acendeu o fogo. Por sorte, o sistema de combate a incêndios automático do próprio restaurante apagou as chamas em pouco tempo. Olivia ficou extremamente abalada ao perceber que, além de roubarem o restaurante, queriam destruí-lo, porque aquilo pareceu um ataque pessoal. Ernesto e Antônia, profundamente abalados pela tragédia que se abateu sobre sua filha e sobre o negócio que tanto amavam, se uniram em apoio incondicional. A angústia de ver Olivia passar pela mesma experiência que eles era indescritível, ainda mais sendo ela a responsável pelo primeiro roubo, mas a família permanecia firme em sua determinação de superar mais esse obstáculo juntos. Enquanto a investigação policial começava e medidas de segurança reforçadas eram implementadas no restaurante, a família enfrentava uma nova realidade marcada não apenas pela incerteza, mas também pela resiliência que haviam demonstrado tantas vezes antes. O restaurante, agora vazio e silencioso, aguardava a decisão de Olivia sobre os próximos passos a serem dados para restaurar não apenas os bens materiais, mas também a sensação de segurança e paz que haviam sido tão cruelmente roubadas. Após o impacto devastador do roubo e do sequestro, Olivia mergulhou em um período de profunda tristeza e isolamento. Ela passou dias trancada em seu quarto, lutando com a dor e a incerteza do que viria a seguir. Ernesto, sempre presente como um pilar de apoio, sugeriu a possibilidade de pegar um empréstimo para recuperar os prejuízos, assim como Antônia havia feito. No entanto, Olivia recusava essa ideia com firmeza. Ela não queria repetir os mesmos passos dos pais, lidando com a ansiedade de um empréstimo que eles não sabiam como pagar. Uma semana depois, decidida a não permitir que a tragédia a paralisasse, Olivia encontrou dentro de si a força para agir. Ela era uma mulher forte e determinada, com responsabilidades familiares que não podiam ser adiadas. Foi nesse momento de reflexão que Olivia se lembrou dos equipamentos roubados do restaurante de seus pais. Desde o episódio traumático, eles estavam guardados na garagem da casa deles, e talvez ainda estivessem em condições de serem utilizados. Com uma mistura de esperança e nervosismo, Olivia foi até a casa de seus pais e encontrou os equipamentos exatamente onde Ernesto havia os deixado, dias depois de confrontá-la com a verdade sobre o primeiro roubo. Embora os equipamentos precisassem de alguma limpeza e manutenção, a maioria deles estava funcionando. Com determinação renovada, Olivia organizou o transporte dos equipamentos de volta ao restaurante e começou o processo de reequipar o estabelecimento, apostando todas suas fichas na reconstrução do restaurante. Com a ajuda de sua equipe e o apoio emocional dos pais, Olivia dedicou dias e noites para restaurar o restaurante. Em pouco tempo, com persistência e uma energia revitalizada, o restaurante estava pronto para retomar suas operações. Para Olivia, essa jornada foi mais do que uma simples recuperação financeira. Foi uma prova de sua própria força interior e determinação em face da adversidade. O restaurante não era apenas um negócio, era um legado familiar de perseverança e amor pelo trabalho bem feito. Enquanto a vida retornava à normalidade, Olivia abriu as portas do restaurante novamente e estava pronta para se superar mais uma vez. A vizinhança, ciente da tragédia enfrentada pela família,
tornaram-se clientes ainda mais fiéis, mostrando solidariedade e ajudando a reerguer o restaurante como na primeira vez. Com o restaurante restaurado e Olivia determinada a seguir em frente, ela não apenas recuperou o que foi perdido, mas transformou o negócio em uma verdadeira potência gastronômica no país. Não era incomum que turistas visitassem a cidade apenas para almoçarem no restaurante de Olivia. Sua experiência e habilidades culinárias foram aprimoradas ao longo dos anos, resultando na diversificação do cardápio com novas e deliciosas receitas que atraíam uma clientela ainda maior. Ernesto assistia com um misto de orgulho e admiração, enquanto sua filha inovava e expandia os horizontes do restaurante. Por outro lado, o espírito empreendedor de Olivia não se limitava apenas ao gerenciamento diário. Ela também iniciou mutirões comunitários aos domingos, que rapidamente se tornaram eventos populares. Moradores locais se uniam voluntariamente para ajudar, doando alimentos e seu tempo, refletindo um forte espírito de solidariedade e cooperação. A abundância de receitas saborosas e a atmosfera acolhedora do restaurante não apenas garantiram a estabilidade financeira da família, mas também proporcionaram recursos para financiar campanhas de caridade locais. Olivia, sempre grata pela segunda chance que recebeu, não hesitava em retribuir à comunidade, unindo forças com outros comerciantes. Nos mutirões, Olivia coordenava a distribuição de alimentos aos moradores de rua da cidade, primeiro aos domingos e depois 3 vezes por semana. Enquanto o restaurante estava fechado, funcionava também como um ponto de alimentação solidária. Esse espírito de solidariedade não se resumia aos limites do restaurante, mas se espalhava por toda a região. A colaboração entre empresários e moradores transformou não apenas a economia local, mas também fortaleceu os laços comunitários. A região prosperou como resultado desse trabalho conjunto, criando um ambiente onde todos se sentiam parte de algo maior. Olivia e sua equipe transformaram os mutirões no restaurante em um modelo de eficiência e generosidade. Desde cozinhar os pratos até embalar cuidadosamente as refeições, cada etapa era coordenada por Olivia com meticulosidade, assegurando que tudo fosse feito com qualidade e amor. Alguns meses depois, nos horários em que o restaurante estava fechado para clientes, além de um ponto de alimentação solidária, o local passou a funcionar como um centro de distribuição de marmitas para comunidades carentes de toda a cidade. As pessoas não precisavam ir até o restaurante, porque veículos adaptados as levavam até os bairros mais afastados. O que antes era apenas uma cozinha funcional, tornou-se um espaço vibrante de solidariedade e compaixão. Os voluntários, inspirados pelo exemplo de Olivia, dedicavam seu tempo e força de trabalho para garantir que cada refeição não apenas alimentasse o corpo, mas também trouxesse esperança e dignidade aos moradores de rua e às famílias em dificuldades. O impacto das ações de Olivia estendia-se para além das refeições servidas. Seu objetivo inicial era contribuir para a segurança alimentar dos mais necessitados, mas ela acabou tendo um impacto sobre a própria sociedade, demonstrando a importância da união em tempos difíceis. Com o exemplo de Olivia, ficava claro para todos que cada um tem o seu papel a desempenhar na construção de um mundo melhor. Ernesto e Antônia, orgulhosos dos feitos da filha, continuavam a apoiá-la integralmente, sabendo que suas ações não apenas fortaleciam o restaurante, como também deixavam um legado de compaixão e serviço à comunidade. Enquanto o restaurante continuava a prosperar com sua gestão eficiente e inovadora, era o espírito de solidariedade e amor ao próximo que verdadeiramente definia o lugar. Era um testemunho vivo de como um negócio familiar poderia se transformar em um farol de esperança e inspiração para todos ao seu redor. Durante os inspiradores mutirões organizados no restaurante, Olivia teve a oportunidade de conhecer profundamente várias histórias de vida que a tocaram. Encontrou pessoas que, como ela, enfrentaram momentos de dificuldade, mas que, com um pouco de apoio e ajuda de entes queridos, conseguiram se reerguer de maneira admirável. Essas experiências fortaleceram ainda mais o compromisso de Olivia com o bem-estar da comunidade e a inspiraram a buscar formas ainda mais impactantes de contribuir. Cada sorriso e palavra de agradecimento que recebia era um aconchego para suas almas, reforçando a convicção no poder da solidariedade e na importância de se fazer a diferença na vida dos outros.
À medida que Olivia continuava a transformar positivamente a comunidade, seu trabalho não passava despercebido pela mídia local. Reportagens destacavam suas iniciativas de caridade, e isso resultava em um aumento significativo de voluntários e doações para as campanhas no restaurante. Embora fosse o rosto visível dessas ações, Olivia permanecia humilde, sempre enfatizando o papel crucial desempenhado por seus pais e pela comunidade em sua jornada de impacto social. As campanhas para alimentar moradores de rua, que começaram modestamente nos mutirões dominicais do restaurante, agora se expandiam para abranger mais áreas da cidade. A cada semana, mais pessoas se beneficiavam das refeições preparadas com cuidado e distribuídas com carinho pela equipe voluntária. Ernesto e Antônia, apesar de enfrentarem problemas de saúde, encontravam energia e propósito em participar ativamente dessas iniciativas. Eles não apenas ajudavam na distribuição das refeições, mas também dedicavam tempo para conversar e ouvir as histórias das pessoas que eram atendidas. Enquanto Ernesto e Antônia envelheciam lado a lado, podiam sentir-se completos, cercados pelo amor e pela gratidão que fluíam de Olivia. O restaurante, que teve que se reerguer 2 vezes, transformou-se em um símbolo de resiliência para aquela família. Com sua dedicação incansável e integridade inabalável, Olivia devolveu os dias de glória para o restaurante e construiu um legado significativo de ajuda ao próximo. Sua história inspirou a todos, demonstrando que, através do trabalho duro e da solidariedade, é possível transformar erros do passado em lições valiosas para o futuro. A comunidade ao redor do restaurante não era mais apenas um grupo de pessoas, pois tornou-se uma família unida e próspera. Nas palavras emocionadas de Ernesto, ecoava a essência do que construíram juntos. Nossos maiores tesouros são o amor e a união de nossa família. Assim, enquanto olhavam para o restaurante florescendo e para a comunidade prosperando ao seu redor, a família sabia que havia encontrado não apenas sucesso material, mas também um sentido profundo de propósito e realização. Suas histórias, entrelaçadas por fé e esperança, continuariam a inspirar gerações a abraçar a jornada da vida com coragem, compaixão e alegria.